Seja de novo bem-vindo à Manhã Informativa. A Sport TV associa-se à Federação Portuguesa de Futebol e à Amnistia Internacional no projeto Eu Jogo pelos Direitos Humanos. A iniciativa foi formalizada na passada quinta-feira e tem como objetivo sensibilizar e educar através do desporto. O aumento de casos de violência, racismo e ameaças à integridade física de agentes desportivos levou a Amnistia Internacional a apelar a várias entidades ligadas ao desporto em Portugal para trabalhar em conjunto para uma mudança de comportamentos e mentalidades. É a primeira vez que um projeto desta envergadura, que está a galvanizar e a envolver tantos intervenientes e tão diferentes, desde instituições governamentais à Federação, à Liga, a várias empresas que estão ligadas ao mundo do futebol e que se estão a unir em torno disso. Indiscutivelmente, o desporto tem essa capacidade de mobilizar milhões por todo o mundo, no nosso país também. O futebol, em particular, como sabemos, é uma modalidade seguida por muita gente e, portanto, eu diria, um instrumento privilegiado para fazer chegar esta mensagem, a mensagem de que todos jogamos pelos direitos humanos e, portanto, eu aqui não posso deixar de valorizar o trabalho que a Amnistia Internacional tem feito ao longo já de décadas no mundo, mas também no nosso país. Ao projeto Eu Jogo pelos Direitos Humanos associaram-se vários organismos como Liga Portugal e Federação Portuguesa de Futebol. Neste tipo de iniciativas tem sido uma preocupação desde que iniciamos funções na Federação Portuguesa de Futebol, desenvolver um conjunto de atividades relacionadas com a responsabilidade social e, neste caso concreto, relativamente à questão dos direitos humanos, nas questões de paridade, de igualdade de género, de racismo, contra a violência, temos pugnado sistematicamente em combater este flagelo que atravessa a humanidade. Percebendo aquilo que é a notoriedade do próprio futebol em particular e do futebol em geral, reconhecemos que este é um projeto que nos faz unir todos à volta de um princípio e de um bem comum que é preciso defender. Tivemos, infelizmente, num passado muito recente, alguns episódios que não nos orgulharam relativamente àquilo que é o combate a estas matérias. Muitas vezes não basta só regulamentar ou criar regulamentos disciplinares mais apertados, porque o tema é um tema educacional e que nos obriga a todos a refletir e a estarmos todos unidos nesta defesa deste bem maior. E como ponte entre público e futebol, a Sport TV não podia deixar de contribuir para a divulgação desta mensagem. É um privilégio incrível fazer parte de um projeto que quer mesmo, de uma forma prática e tangível, mudar a sociedade para uma sociedade melhor. E não há nada melhor do que o futebol para fazer isso, que é uma linguagem universal, uma modalidade com uma força incrível em Portugal e no mundo, uma das modalidades mais agregadoras e uma linguagem universal que tem de facto o poder de alterar comportamentos. Estamos muito orgulhosos e sentimos realmente uns privilegiados como marca e como empresa de participar ao lado da Amnistia Internacional e nesta casa extraordinária que é a Cidade do Futebol da Federação Portuguesa de Futebol, num projeto com esta grandiosidade e com esta ambição. A Sport TV a transmitir os jogos todos da Primeira Liga e da Segunda Liga, porque está a transmiti-los todos, só está a ajudar a publicitar a mensagem, porque as pessoas em casa, do filho ao pai, ao avô, à mãe, se sensibilizam com isso tudo. Se os jogadores, os treinadores, colaborarem como sempre colaboraram e vão continuar a colaborar em campanhas destas, digamos que ótimo para toda a gente. O futebol desperta muitas paixões e muitas emoções nos portugueses e, como tal, é um território muito propenso a podermos passar mensagens fortes e é com muito gosto que nos associamos a esta iniciativa, contribuindo para o veicular desta mensagem tão importante. A dar a cara pela iniciativa estão selecionadores nacionais, vários internacionais das seleções de futsal e futebol feminino e masculino, árbitros e outras personalidades do mundo do desporto. O diretor executivo da Amnistia Internacional Portugal, Pedro Neto, é nosso convidado na Manhã Informativa. Pedro, bom dia, muito obrigada por estar aqui connosco. O que é que conduziu nesta altura especificamente, ao casamento entre desporto e direitos humanos?
Bom dia, é um gosto estar aqui pela primeira vez, é a minha estreia na Sport TV. Bem-vindo. Obrigado. O casamento deu-se também porque é comum esta paixão a tanta gente, é comum a nós também. E, de facto, o futebol em particular e o desporto em geral, para além de congregador de tanta gente, é uma metáfora muito forte daquilo que é o trabalho de equipa, a cooperação, a colaboração, a união de esforços. Mas o futebol, tal como os outros desportos, o futebol com maior preponderância, espelha também as virtudes e os problemas da sociedade. E, como tal, juntando isso a alguns episódios muito evidentes em jogos da Primeira Liga, porque muito evidentes, apesar de eles estarem presentes também noutras divisões e campeonatos até amadores, até no futebol de formação, mas o ano passado, a época passada, foram muito evidentes. E também o ambiente que se vive em Portugal, um pouco por contágio dos Estados Unidos, do resto da Europa, onde há uma forte polarização da sociedade, onde ou se é 8 ou 80 e não há diálogo, não há encontro. E nós queremos combater isso, queremos devolver o bom senso ao futebol, à sociedade, trabalhar por direitos humanos e lembrar valores que são essenciais. Nós fomos buscar, aos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, fomos buscar um 11 titular. Escolhemos 11 artigos que falam diretamente aos problemas que afetam hoje o futebol e eles falam aos problemas apresentando soluções, e é isso que nos interessa. Eu Jogo pelos Direitos Humanos vai traduzir-se em várias ações ao longo da época 2020-2021. Quer partilhar connosco algumas das ações que serão levadas a cabo nesta época? Sim. Este projeto tem a particularidade de não ser um foguete, uma campanha que aparece, desaparece e depois tudo volta ao normal. Vamos estar aqui os 8 meses do campeonato, sempre presentes em todos os jogos, com o apoio de várias empresas, a Sport TV é uma delas, apareceram outros parceiros na peça que passou antes e vamos estar sempre presentes, com iniciativas particulares, mas também nos jogos, com a presença deste grande lema que é o Eu Jogo pelos Direitos Humanos, e este Eu Jogo para os Direitos Humanos vai aparecer em muitos lados, quer com os jogadores que ganham o prémio de Fair Play daquele jogo, quer com os LEDs publicitários que vão aparecendo com as nossas mensagens. Vamos bater na tecla destes 11 direitos humanos e falar de valores, mas também de leis, porque os direitos humanos são letra de lei. E vamos aparecendo sempre e tentar envolver agentes desportivos, jogadores, treinadores, mas também o público. Em particular, junto dos jogadores, dos atletas, dos agentes desportivos, vai haver 2 ações muito importantes. Formação, que vamos fazer em cidadania, em direitos humanos, especialmente não só às camadas e aos escalões de formação, mas também aos séniores, e depois também um levantamento estatístico sobre a percepção dos agentes desportivos, a percepção que eles têm sobre os direitos humanos. E, portanto, vamos capacitar os agentes desportivos nesta área. Já aqui vimos os rostos institucionais do projeto, vimos também alguns rostos mais individuais, chamemos-lhe assim, o Éder, a Matilde, o Ricardo Quaresma. Que outros rostos surgem associados ao Eu Jogo pelos Direitos Humanos? Há muitos jogadores, há muitos treinadores. Neste início, neste arranque, os jogadores mais ligados às seleções e, portanto, através da Federação Portuguesa de Futebol. Claro que nós vamos acolher jogadores que se queiram associar a esta campanha, é com todo o gosto que o faremos, porque um atleta ou uma atleta, ao associar-se a esta campanha, está também a comprometer-se. E é isso que nós queremos, que também os adeptos, todas as pessoas, se associem a esta campanha, apoiando e comprometendo-se. Nós temos no nosso site, em amnistia.pt/desporto, todas as informações sobre esta campanha e temos também um manifesto para as pessoas assinarem. E este manifesto é um compromisso que se assina e é também um apelo que se faz depois às entidades do futebol e também à Secretaria de Estado do Desporto e Juventude e também à Secretaria de Estado da Igualdade e Cidadania, que se comprometeram para saberem que têm apoio forte
da população para fazer legislação que impeça e faça com que o racismo, a discriminação e outros valores que não condizem com os direitos humanos existam no futebol e, por consequência, espelhem isso também na sociedade. O desporto que, no fundo, é um veículo de transmissão de valores. Na sua origem é o que se pretende, sendo que isso, de alguma maneira, está a ser adulterado nos últimos tempos, sobretudo se considerarmos a multiplicação de alguns fenómenos, nomeadamente as manifestações racistas, e já agora perceber se há uma quantificação de casos que são reportados à Amnistia Internacional. Nós estamos a começar a trabalhar nesta área, portanto, não recebemos inúmeras queixas nesta área específica. No entanto, estamos envolvidos também no futebol. Eu, pessoalmente, e a nível amador, também estou envolvido no futebol e vou ouvindo queixas de amigos, de colegas que sofreram discriminação, que foram vítimas de racismo, até em jogos. No futebol de formação temos um problema que é, de facto, a hipervalorização dos resultados e, por causa disso, não se dá primazia à formação, ao crescimento dos atletas, há até insultos por parte de pais, por vezes, das bancadas, quer aos árbitros, quer aos treinadores, quer a pressão aos miúdos, isto na formação. No futebol profissional sénior é todo um outro nível. Nós estamos no calor dos jogos e se o árbitro não decide a favor da equipa pela qual defendemos, por paixão, insultamos o árbitro como se não fosse um ser humano que estivesse ali. E outras manifestações, como o ano passado, época passada, vimos alguns casos paradigmáticos, além dos árbitros, que já são tão comuns que parece que passam despercebidas, mas Marega, em janeiro, em Guimarães, os jogadores do Benfica e o treinador Bruno Lage, entre outros episódios que vão sendo, infelizmente, notícia. Não são tão notícia os episódios de fair play, que também existem. Os gestos de carinho. Ainda há algum tempo, Cristiano Ronaldo, na seleção, marcou um golo num dos últimos jogos, a seguir foi cumprimentar o guarda-redes adversário. Estes gestos também têm que ser valorizados e noticiados porque são eles que mostram o bom do futebol e é isso que tem que passar para a sociedade e espelhar a sociedade. Os jogadores, os atletas, os treinadores são ídolos de muita gente e têm esta capacidade fantástica de influenciar pela positiva. Pedro Neto, foi um gosto tê-lo aqui na Manhã Informativa. Muito obrigada.